Você está pronta? Ótima noite, quem está chegando. O tema da nossa live hoje é: você está pronta para fazer as pazes com o espelho? Cristiane, seja muito bem-vinda! Maravilhosa! Vou colocar o tema aqui, já vou chamar minha convidada, que ela entrou, Andréia. Quem for entrando vai tocando nesse aviãozinho aí do lado, compartilhando no coraçãozinho, que o Instagram entende que a live é importante e entrega para mais pessoas. Bora lá, tô colocando o tema. Vou fixar. Show! Vou chamar minha convidada Andréia. Quando ela entrar aqui, eu conto um pouquinho da nossa história, que essa amizade aqui é longa, tá, gente? Te chamei aí, amiga. Sejam todos muito bem-vindos. Quem tá entrando, Dani, duas Danis entraram aí. Darli, seja bem-vindo. Não sei se eu falei o nome certo. Hoje o assunto é sensacional. Vamos falar sobre autoimagem, autoestima. Nada como uma psicóloga para conduzir esse assunto com a gente. Olá, minha amada! Olá! Isso, tá dando também. Tá dando relay? Não, dando relay não, dando eco. Tá dando eco? O meu, deixa eu colocar o fone. Se for preciso, a gente usa o fone. Vou colocar pra ver. Tá. E aí, melhorou? Pra não, mim, né? sim. Não, né? Pra mim, não tá dando eco. Para vocês que estão ouvindo, tá dando eco? Dá um feedback aí pra gente. Por favor. Coloca bem, amiga, por favor. Isso. Uhum. Oi. Tá dando eco? Agora melhorou. Melhorou? Agora melhorou, não é? Pra mim, estava ok desde o início. Tá ótimo, agora parou de dar eco. Você quer falar oi pro pessoal, meu filho? Ó, esse é meu filho, Pablo. Que gracinha! Adoro uma live. Ver mamãe fazendo live o dia todo. Está um rapaz já. Tá um rapaz, gente. A tia viu você na barriga, meu filho. Foi. Na barriga, recém-nascido. Agora você tem que encontrar ao vivo. É verdade. Amiga, gratidão pela sua presença aqui. Ai, amiga, estou tão feliz de reencontrarmos, ao menos assim, né? Pelas vias da internet, né? A vontade é muita de estar juntas, de corpo e alma, mas pelo que estamos passando, é por esse meio que nós estamos nos reencontrando. Muito feliz de estar aqui hoje com você. Também estou muito feliz, muito honrada. Adorei que você aceitou o meu convite. Nós somos amigas de longas datas e fomos trilhando caminhos diferentes, mas que tem muito a ver com o autoconhecimento. Tudo a ver, né, amiga? Em 2014, a vida nos presenteou, né? Com o nosso reencontro, que eu falo que já tínhamos nos encontrado, né? Em outros. É verdade. Em outros momentos. É verdade. E a vida nos fez esse presente, nos colocando, né? Trabalhando com autoestima, com beleza. Isso aí, verdade. E estamos aqui hoje, em 2020, também trabalhando, né, com pessoas, com autoestima. É muito bacana. Verdade, amiga. Uma trajetória muito linda que a gente tem. E isso é muito legal mesmo que você falou. Começamos trabalhando
com pessoas, com beleza, com Sim, desenvolvimento de pessoas, e fomos sim, aprofundando, aprimorando isso, né? Então, hoje nós verdade. vamos falar de um tema que a gente adora, que é a Sim, que autoimagem, amamos. autoestima, ajudar as Verdade, pessoas, aprender também, né, amiga? Porque a claro. autoestima e a É autoimagem uma é um troca, né, processo, o tempo todo. isso Tempo aí, todo. é um processo contínuo, né? Tem umas O ven- quedas, umas altas, e aí a gente tem que ir trabalhando para poder manter. É E uma eu acho que dinâmica. isso aí, uma dinâmica. E para o meu público, para as mulheres que eu ajudo, para as pessoas que eu ajudo no processo de emagrecimento, para a vida, né? A autoestima e Verdade. a autoimagem, ela é fundamental. Mas Totalmente. sabe, eu percebo que as pessoas que estão com a autoestima baixa têm uma autoimagem distorcida a respeito de si mesmo, tem muito mais dificuldade na trajetória do emagrecimento. Nessa jornada, que eu falo jornada do emagrecimento. Porque, Sim, embora eu ensine as pessoas a emagrecerem sem dor, eu gosto de dizer e de deixar claro que sem dor não é sem dedicação. E para a gente conseguir se dedicar a qualquer coisa na vida, seja na profissão, seja no relacionamento, seja a gente mesmo, nosso próprio desenvolvimento, é necessário uma autoestima e uma autoimagem boa. Senão, no primeiro tropeço, a gente cai, desanima, desiste no meio do caminho. Não é assim? É isso que verdade. você percebe também, amiga? Como que você entende a influência da autoimagem e da autoestima na vida das pessoas, dos seus pacientes, como psicóloga, como pessoa? Totalmente, amiga. O processo de mudança dói. Toda mudança dói, né? Sair da zona de conforto dói, né? E a autoestima não é hoje eu acordei e estou com autoestima. É uma construção, né? Ao longo da nossa vida. Desde o momento que nascemos, né, ali na primeira infância, quando a gente tem todo o repertório da nossa mãe, dos nossos cuidadores, né? Então, a autoconfiança, a autoimagem, o autoconceito começa ali, né? Então, o que a gente vê muito, chega na clínica, né? O que a gente percebe, sente, que é a queixa principal que a gente ouve o tempo todo, é que eu não estou me sentindo bem. Há um mal-estar de uma procura de estar bem sempre, aprovação do outro, né? Eu tenho que estar belo o tempo todo, né? E vivemos hoje no mundo midiático, né? De tudo para ontem, tem que emagrecer muito rápido, né? Verdade. É para ontem que eu tenho que estar em forma. Opa, daqui a pouco é o verão, tem que estar com tudo perfeito. E aí esquecemos das particularidades, né? Cada um tem seu particular, cada um é um corpo, cada um é uma mente, né? É isso que eu tento trabalhar, né, com as pessoas que eu lido, né, que eu trabalho, porque cada um teve um processo de vivência, né? Um teve um repertório diferente do outro. O que funciona às vezes para você não funciona para mim, né? E aí é a hora que a gente tem que conhecer esse processo. Como foi essa construção da sua autoestima, né? E é até interessante, né, o tema de hoje. Você está pronta para fazer as pazes com o espelho, né? E aí a gente traz o que simboliza o espelho para você. Quais foram os primeiros espelhos da sua vida? E aí a gente não está falando do espelho. Eu até coloquei o espelhinho aqui, ó, do Ai, que lado. legal! Tem um espelhinho que eu ganhei da minha amiga, lindinho, aqui eu Eu coloquei do amo. lado. E Aham. aí eu sempre gosto de fazer essa pergunta, né, para as pessoas que estão trabalhando a autoestima, que teve, né, processos durante a infância, a adolescência, né, e tem muitas feridas. Pergunto, o que o espelho
simboliza para você? Há um simbólico, não só do espelho físico de olhar, né, e ver o reflexo, mas quem foram os seus espelhos na vida, né? Porque a gente sabe que o ser humano, ele se olha muito no outro, se reflete muito no outro, né? E Sim. aí a gente vai observando e vendo que essa autoestima que hoje a gente fala e se fala muito, né, na busca da autoestima, temos que ter autoestima, tá? E como foi essa construção da autoestima, né? E a gente sabe para ter uma autoestima legal, que aí a gente sabe que é dinâmico, né? Ora ela baixa, ora ela está ok, e faz parte do processo, né? E Sim. para que a gente tenha essa construção, a gente tem que se trabalhar, né? Que aí entra o autoconhecimento, né? Conhecer nossas emoções, nossos sentimentos, né? O que nos dá confiança, não é mesmo? Verdade. E você até falou uma coisa interessante, né, de altos e baixos e também de situações, né? Às vezes eu estou bem profissionalmente, eu sou muito elogiada profissionalmente, estou super produtiva, daí eu tenho uma imagem legal sobre mim em Uhum. relação ao trabalho. Mas em outras áreas da minha vida, como relacionamento, às vezes até questão financeira, questão de merecimento, eu tenho uma baixa autoestima, né, uma fragilidade ali. Então, é interessante isso, que é bem ampla essa questão da autoestima. Às vezes a gente tem uma autoimagem legal sobre a gente em uma área, Uhum. mas a autoestima fragilizada em outras áreas. Sim. E aí que entra, né, o detalhe dessa construção, né? E a gente sabe que a figura materna, os seus cuidadores, né? Isso. E aí vem todo aquele processo, eu tive até acompanhando algumas lives sua, né? Que teve uma moça que trabalhou a parte financeira, né? E Sim. ela também voltou e como foi lá na infância, a primeira infância, né? Como foi ali na fase da adolescência? E aí, hoje já se trabalha-se mais nas escolas, por exemplo, o bullying, né? Sim. É uma questão que outrora, né, era passado ileso, né? Sim. O que te afirmava para o positivo e o que te trazia para baixo. Como era essa relação com seus pais? Ele te Exatamente. elogiava, né? Exato. Fazia Os pais, elogios. como você bem trouxe aí, eu falo sempre com meus pacientes, em tudo na vida, sabe? É lógico que Uhum, cada um é especialista em uma área, como a Darliane, sim, que veio aqui, o financeiro. Eu sou a parte do emagrecimento, você também trabalha essa sim, parte de relacionamento, autoestima, né, e tudo mais, sim, como psicóloga. Mas a raiz das questões normalmente está ligada a pai e mãe, a relação verdade. que a gente tem com os nossos pais, porque são eles são os nossos olhos, né? A maneira que eles nos olham, nos enxergam, é como nós vamos nos enxergar. Agora, é Que claro aí que não está sem te cortar, está o primeiro espelho, né? tem isso aí. O Isso primeiro aí. espelho. É ali que está refletindo as primeiras condições, né, de autoafirmação, de confiança. É o nosso primeiro espelho. Então a gente precisa entender como que foi esse nosso espelho, né? Isso aí. Você fala muito bem, porque às vezes a gente quer trabalhar a autoestima hoje, superficialmente. Tem técnica, sim, que ajuda muito, Sim, PNL, coach, que eu adoro, que eu uso nos meus processos, mas muitas vezes é necessário fazer um processo terapêutico mesmo para ir na raiz do problema, né? Na sim, crença, que eu chamo de crença raiz, que aí muitas vezes está sim. envolvido com pai e mãe. E aí você tendo essa percepção de como seu pai, sua mãe te olhavam, como te tratavam, e não para julgar os pais,
mas apenas para Não, entender jamais. os fatos, né? Porque Sim, os pais sempre, eles deram o que eles podiam, o melhor que eles podiam. Cabe a nós claro. agora, com autorresponsabilidade, olhar onde tem alguma fragilidade em nós, e nós, como adultos, procurar os meios de resolver isso, né? Isso aí. Então, Falando em é, mãe, minha mãe está aqui. Minha mãe está aqui. Minha beijos para a mãe, mamãe da Fé, minha irmã, minhas amigas, todas aí. Gente, muito obrigada aí pela audiência, hein? que legal, vocês são muito Continue com a bem-vindos. gente aí. Isso aí. É isso aí, falando em mãe, que é a raiz, a mãe e pai, a menina tem muito essa coisa com o pai, né? Com a Sim. imagem que o pai faz dela, da imagem que ela faz do pai também, é o primeiro amor da vida de Uhum. uma menina, assim como a mãe de um menino. Então, tudo está relacionado à infância. Mas, Verdade. como não dá para voltar lá e mudar a infância, dá para nós, pais, Isso. aprendermos um pouco e tomarmos um pouco mais de cuidado com os nossos filhos. A minha mãe fala isso comigo: nossa, minha filha, que bom que hoje você trabalha autoconhecimento, você pode cometer menos erros. A gente continua errando, não tem jeito, O né? Mas tempo às vezes todo, né? Não, não vem com manual, né? não é. Ser mãe. Mas é muito importante nessa forma de falar com os filhos, dar atenção com os filhos, como você falou que é o primeiro espelho, quem Uhum. enxerga os filhos pela primeira vez são os pais, né? E eles vão Verdade. se sentir vistos se os pais olharem para eles, né? Se não cria aquela Verdade. necessidade constante de, por exemplo, necessitar da atenção do outro. Muitas vezes é porque o pai não conseguiu ter esse olhar para o filho, né? Mas daí, É como eu ia verdade. dizendo, não tem como mexer no passado, tem como a gente resolver agora com autorresponsabilidade, né? E o que, É que você verdade. acha, Wanda? Qual o caminho assim que você indica, o que dentro da sua percepção do seu trabalho para a pessoa trabalhar a autoestima, a autoimagem? O primeiro passo é o que todos estão fazendo aqui hoje, né? Buscando o autoconhecimento, né? Buscar conhecer suas emoções, né? Conhecer suas potencialidades, né? A gente precisa saber qual é as nossas potências e também conhecer o que nos puxa para baixo, né? O que nos puxa para baixo, o que nos deixa mal, né? Aquilo que te afetou lá na adolescência, talvez um relacionamento, um apelidinho lá na escola, né? Isso Sim, mexe muito, muito, muito mesmo com a autoconfiança, a autoimagem, né? E aí, agora, como você mesma colocou, não dá para mudar o passado, mas o que fazer daqui para frente? O que eu quero daqui para frente? Aí entra, né, todo esse processo de querer nos conhecer. O que fazer para esse processo melhorar, mudar, né? E aí entra o autoconhecimento. E aí é buscar. perfeito. Muitas vezes não conseguimos sozinhos, né? E acontece, não conseguimos, por vários momentos, não conseguimos sozinhos. Aí entra, né, um profissional de uma condição comportamental, né, como você faz esse trabalho, nós psicólogos também fazemos esse trabalho. O psicólogo, ele não vai te dizer e mostrar esse caminho que você tem que seguir, mas vai desvelando, você vai descortinando, né, esse processo que você outrora, poxa, estava aqui, ó, na minha frente e eu não via, né? E aí você conhecendo seus pontos fortes, seus pontos fracos, você vai saber lidar com situações, né? Então, o Exatamente. caminho é autoconhecimento. E o autoconhecimento Mas, é buscar a se conhecer, o que te puxa para baixo, o que te deixa triste, ressignificar todo esse processo, né? O que me
puxou lá para baixo, lá na minha adolescência, que feriu tanto lá na minha adolescência, vai nunca mais sentir, nunca mais vai doer? É a hora que a gente tem que pensar. Vai doer sim, mas a gente pode ressignificar. O que é que nos ensinou? Né? O que é que estava me ensinando nesse processo? E aí, a partir desse momento, né, a gente vai ganhando força para a gente seguir e também para a gente saber o momento certo de usar as nossas emoções ao nosso favor. Né? Achei perfeita essa colocação de o autoconhecimento, né? E saber quais são as nossas potencialidades e as nossas fragilidades. Os pontos de ajustes, né? Eu acho que é a base de tudo mesmo, né? Quando eu falo muito de autorresponsabilidade com os meus pacientes, clientes, e autorresponsabilidade não é só você saber o que você tem que fazer, ir lá e fazer, mas também é você entender quais são as suas potencialidades e quais são as suas fragilidades, né? E buscar fortalecer os seus pontos fortes, porque não sei se acontece com você, mas acontece muito comigo, dos meus pacientes ter muita facilidade de falar quais são as suas fragilidades e dificuldade de reconhecer os seus pontos fortes. Então, para que eu fortaleça os meus potenciais, é importante que eu reconheça quais são. E entender, como você falou, que muitas vezes a gente precisa de ajuda. Eu sou terapeuta, trabalho nessa área de desenvolvimento humano acho que há 10 anos. É isso aí, desde recursos humanos à terapia. Hoje eu tenho mentoras, eu estou sempre em processo terapêutico. Hoje, nesse período da minha vida, eu tenho 2 mentoras em áreas em que eu acho que eu não estou legal ainda, que eu quero ir para um outro nível. Então, ter ajuda não é vergonha nenhuma, pelo contrário. Eu falo que é inteligente, sabe? Porque se tem alguém que sabe o caminho e já fez aquele caminho, tá onde eu quero estar, então, como é bom aprender com essa pessoa chegar lá, né? É muito mais fácil, muito mais prático. Então, é muito importante que a gente entenda que o que você falou, que todos nós, em determinados momentos da nossa vida, vamos precisar de ajuda, de mentores, e é muito bom ter mentores, né? Para nos apoiar e nos ajudar a evoluir. Mentores, quando falam, pessoas que nos auxiliam nesse processo, psicólogo, terapeutas, algumas pessoas que se denominam como mentores mesmo. Só um minutinho, tá bom? Então, o autoconhecimento, ele é fundamental, como você falou, é o processo de tudo. E uma coisa que eu acho super interessante para a vida e também no processo de emagrecimento, e acredito que você vai concordar comigo, quando a gente busca o autoconhecimento, a gente se torna um pouquinho mais, bastante gentil com a gente mesmo. A gente começa a se perdoar mais, a sair daquela questão da perfeição, da autocrítica, né, muito elevada. E eu fui uma pessoa que tive que trabalhar muito a autoestima na minha vida e a autoimagem, e uma das coisas que eu percebi que eu estava evoluindo nesse processo é quando eu comecei a ser menos rígida comigo mesma, menos dura comigo mesma, com os meus erros, ou até mesmo para buscar algo novo, que quando a gente tem um crítico interno muito forte, a gente tem dificuldade de ousar, porque a gente está se criticando o tempo todo, isso não der certo, se eu fizer errado, e essa roupa, será que tá legal, será que meu corpo tá bom? Será, meu Deus? Aí entra, por exemplo, a gente fica querendo a aprovação do outro, e se o outro, o que vão pensar de mim? O que vão achar de mim? Ah, vão rir de mim. Ah, mas eu não posso fazer isso porque, né, as pessoas vão falar de mim. E aí entra a autoconfiança, né? Sim. E aí, como eu tava... Sem te cortar, e quando você estava mesmo dizendo, quando começamos a respeitar a nossa singularidade, né? Eu, Andréia, sou assim, tenho as minhas dores, meus sentimentos, né? E aí a gente entra também, tenho as minhas potencialidades, né? Tenho as minhas conquistas, e aí é do ser humano sempre puxar e se assegurar no negativo, sempre naquilo que
não é legal. E aí, a Exatamente. autoimagem, né, amiga? Você está trabalhando aí com um grupo, eu creio que tem muitos aqui na live, com pessoas que estão em processo de transformação, né? E aí, quando a gente pensou nesse tema, de encarar o espelho, e aí a gente colocou até o espelho simbólico, né, que é o físico, mas é encarar o seu esposo, o seu namorado, né, a sua namorada, os colegas de trabalho, né? Será que as pessoas vão pensar de mim quando me vê, né? Ou muitas Sim. vezes, igual você está trabalhando com um grupo de pessoas que está buscando emagrecimento para a saúde, né? Muitas Sim. vezes a pessoa não se dá conta, né, que mudou tanto e não aceita às vezes nenhum elogio, né? Nossa, como você emagreceu, colega, né? Encontra, nossa, como você emagreceu, e a pessoa não está se sentindo magra, Sim. né? Sim. E a autoimagem tem tudo a ver, e a gente trabalha isso, né, na clínica, eu creio que você trabalha com seus pacientes também, como que você se vê, né? E aí, você emagreceu, né, tá com o corpo e com a saúde, ok, mas você ainda não consegue se ver dessa forma, né? Exatamente, exatamente. A autoimagem está muito relacionada com distúrbios alimentares como a anorexia e a bulimia, né? Então a Tem pessoa tem tudo, uma imagem totalmente distorcida de como distorcida. ela verdadeiramente é. E tem o oposto também, sabe, André? Tem esse ponto aí que você falou. Uhum, Vou abrir um parênteses aí nisso que você falou, que eu lembrei de um caso aqui. Uma moça que fez bariátrica, mas ela sempre foi gordinha e o pai uhum, gostava dela muito gordinha. Então, ela associava a autoimagem com a aceitação do pai, né? Daí ela uhum. emagreceu depois da bariátrica, mais de 30 quilos, e teve que fazer um processo de ressignificar isso, de se olhar e se aceitar magra. Estava muito mais saudável, ela estava gostando de estar magra, mas ainda não estava se aceitando, né? Porque a autoimagem Uhum, dela foi muito rápido, né? A forma que ela mudou, para a gente perceber como a gente fica preso em certos uhum. padrões e a autoimagem, né? E o E é contrário, o contrário como eu ia também, dizer, né? às vezes, isso é muito comum, na maioria dos casos que eu atendo, mulheres que sofreram algum tipo de assédio na infância, ou mesmo abuso na infância. Então, ela tenta o quê? Se esconder, porque um corpo bonito, um corpo belo, atraente, vai colocá-la em risco. Então, de forma inconsciente, ela usa a gordura como uma proteção para não se Sim, expor, né? Atendo vários casos assim de mulheres, de jovens, né? Que no processo verdade. terapêutico a ficha cai. Ah, agora eu lembrei, agora eu estou entendendo por isso, por aquilo. Então, dificilmente uma pessoa ela tá sobrepeso, por exemplo, simplesmente porque ela é só a comida. A comida é apenas uma consequência, né? De algo que ela está Verdade. Uhum. tentando esconder ou compensar. Então, essa questão da autoimagem é super interessante. Eu só queria voltar num ponto aqui, que meu filhote entrou Sim, na hora que eu estava falando, que eu acho muito importante nessa questão da autoestima, que é se perdoar. Na vida, como eu estava falando, né? Quando a gente fica muito preso às nossas falhas do passado, tem pessoas que cometem um erro na vida ou tem uma frustração na vida, porque quando a gente fala de perdoar, não é só quando você erra. Às vezes você não, se frustra. Você escolheu um emprego verdade. errado, você se meteu num relacionamento que te trouxe muito prejuízo, você comeu compulsivamente durante muitos anos, você precisa se perdoar por isso. Se perdoar por Verdade. ter feito escolhas erradas, se perdoar por naquele momento, eu gostaria de ter feito melhor e não consegui. Se perdoar, sabe? Quando eu falo de perdoar, não é você aceitar, é aceitar, mas não aquela aceitação passiva. Eu fiz e vou continuar sendo assim. Não, é se perdoar e olhar como eu posso fazer melhor da próxima vez. Porque é importante a gente Ressignificar, entender né? isso. O que Quando a está me gente. ensinando, o que está me ensinando, o que eu aprendi. Isso. Exatamente.
Quando a gente entende que nós estamos, o pior que parece uma situação, nós estamos sempre dando o nosso melhor, dentro dos recursos que nós temos, dentro dos recursos, do nível de consciência, do nível de conhecimento que nós temos. Então, é reconhecer isso. Eu fiz algo que foi improdutivo, que eu não gosto da palavra erro, eu tive uma ação, uma atitude, uma escolha improdutiva, eu estive dando o meu melhor naquele momento. Foi o melhor que eu sabia fazer. Como eu posso fazer diferente e ainda melhor na próxima vez? Que é o que você falou, ressignificar. O que eu aprendi com isso? Ressignificar. Isso Exatamente. Aí. O que eu preciso aprender, né? Com Porque às vezes é o que eu aprendi e o que eu preciso aprender para fazer diferente, né? Com esse improdutivo, né? E a gente vê, e isso é muito importante, a gente vê muito o que acontece, que chega muitas pessoas falando, poxa, mas todo mundo me apontaram que eu estava errando. E aí eu sempre trago essa pergunta para a pessoa. Você amanheceu e falou, eu vou errar hoje? Não, você quis e tentou o seu melhor ali no momento. Né? Ali no momento era o referencial que você tinha e era o melhor que você estava entregando. Por exemplo, né, quando se trata de uma alimentação, né, os processos de pessoas que estão mudando, transformando o seu hábito, por exemplo, de fazer um exercício, de buscar uma alimentação mais saudável, né? Muitas vezes o erro, que eu também gosto do improdutivo, né? A palavra improdutiva, para não puxar para o negativo, por não ter conhecimento ali no momento. E aí o auto-perdão vai ser de suma importância de você se perdoar e dizer, eu estou em processo. Eu estou buscando a melhorar, né? Isso é de muita importância. Exatamente. Né? Como a gente falou do autoconhecimento aí, e eu falo muito de inteligência emocional, que está ligado ao autoconhecimento, eu deixo bem claro, né, para as minhas pacientes, para mim também, que estou no processo de autoconhecimento, sempre estamos, né? Que autoconhecimento o tempo todo. Autoconhecimento não é você nunca errar, não é você nunca explodir com seu marido, com seu chefe, com sua amiga, não é nunca você jacar, mas é principalmente a quantidade de vezes que você faz isso, né? Porque se toda semana também você está tendo um problema sério no relacionamento, toda semana você está tendo problema com o chefe, toda semana com o amigo, é legal olhar para isso. Está precisando desenvolver mais inteligência emocional. Mas, além disso, é como você sai daquela situação o mais rápido possível. Porque cair na vida, né? Na vida e na comida, de boca na comida, da manjacada, é inevitável. É inevitável, mesmo que você esteja no processo de reeducação. Vai acontecer, um dia você vai dar uma errada. Mas qual é a velocidade que você sai daquele processo? Qual é a velocidade que você sai quando você cai porque você teve uma frustração no relacionamento, porque você teve uma frustração no emprego, porque você teve uma frustração no processo de se alimentar, você fez do jeito improdutivo. Em quanta velocidade você levanta rápido dali? Porque o grande problema das pessoas com baixa autoestima e com autoimagem distorcida é que quando elas caem, elas ficam muito tempo ali caídas, sabe? Muito tempo ali se chicoteando, desistem do processo muitas vezes. Já comi, então já era, tá vendo? Eu não consigo, eu não dou conta. Eu começo uma dieta, nada funciona comigo, cara. Pra quê? Eu não vou nem tentar mais, vou desistir. Desiste, joga a toalha. Ou dos relacionamentos, ai meu Deus, ó céu, ó terra, como eu sofro, todo homem é ruim, ninguém presta. E aí fica ali anos naquele martírio, né? Por conta de uma frustração que teve na vida. Ou de um emprego, né? Foi mandado embora. Então, a autoestima, cuidar da nossa autoestima através do autoconhecimento para desenvolver a inteligência emocional é importante não só para a gente cair menos na vida ou na comida, mas para a gente se levantar mais rápido, para a gente voltar para o nosso objetivo mais rápido. Quando a gente está com a autoestima fortalecida,
isso é mais fácil, né? A gente encontra mais possibilidades diante das situações desafiadoras. Sim. E vamos tendo aprendizados diferentes, né? Digamos, vamos tendo erros diferentes e repertórios diferentes, aprendizados diferentes. Isso aí é legal, tem que ter erros diferentes. Começa a errar muitas vezes, né? Quem nunca, Quem nunca não entrou no padrão comportamental, né? De repetição. Verdade. Aí é a hora que temos que fortalecer a inteligência emocional. Exatamente. Trabalhar a inteligência emocional. Né? É um grande sinal de que a gente precisa olhar para alguma coisa. Algo a gente não aprendeu ali quando um padrão se repete muitas vezes na nossa vida. Assim como a alimentação. Verdade. Se eu estou sempre tentando fazer dieta e não consigo, sempre, tento fazer atividade física e não consigo, tem um padrão comportamental. É legal olhar com mais profundidade para isso. Verdade. É hora de parar e observar o que está acontecendo, né? Eu tenho que fazer algo para que isso saia desse padrão. Sim. Né? Teve uma pessoa que comentou algo bem bacana aqui, André, missionária Conceição. É sua mãe, não, né? Abrindo uma janela. É sua mãe! Abrindo uma janela em nós mesmos, reconhecendo que não somos perfeitos. É isso aí, é o caminho para a autoestima. A gente aceitar a nossa imperfeição, né? Não somos perfeitos. Sim, não somos perfeitos, né? Somos seres em transformação todos os dias. A Andréia de ontem não é a mesma de hoje, né? A Paula de ontem não é a mesma de hoje. Sempre buscando nos melhorar e buscando a nossa melhor versão, né? Exatamente. Sempre buscando a nossa melhor versão. Né? Esse é o ponto, né? Buscar a nossa melhor versão. Verdade. É isso aí. Você já deu as dicas todas para as meninas sobre autoestima e autoimagem. Você falou de autoconhecimento, né? O principal. Principal, autoconhecimento também. Autoconfiança, né? Confiar naquilo que você é bom, né? Muitas vezes a gente se apega muito naquilo que a gente é ruim. Reconhecer que somos ruins em muitas coisas é um caminho, uma evolução muito grande do autoconhecimento. E a partir do momento que você conhece as suas potencialidades, sabe no que você é bom, e você trabalha a sua autoconfiança, é um ponto para a sua autoestima, né? Quando você se cai lá no momento, poxa, hoje é aquele momento, hoje acordei, nem consigo me olhar no espelho na hora que eu for escovar os dentes. Aí você vai fazer um trabalho, né? Peraí, o que eu sou bom? O que eu tenho de melhor? Né? Aí a hora que a gente tem que ter confiança, para mim, você está aqui agora falando, né, com as pessoas. A gente trabalhou o quê? Nas nossas potencialidades, para que a gente tenha autoconfiança e segurança para falar, para conversar, né? Eu sempre falava muito com as meninas que sempre me procuravam sobre falar em público. Eu tremo muito, eu fico muito nervosa. Por exemplo, na faculdade, para apresentar trabalho, a colega, né, sabia todo o roteiro, sabia toda a matéria, todo o conceito, mas não tinha confiança, né, de falar, de conversar, né? E aí eu sempre falava, você sabe, confia no que você sabe, na sua potencialidade. E é assim na vida, né? Na vida, sua autoimagem, né, não está legal, você está olhando e não está te trazendo um reflexo bom, né? E aí a gente falando de corpo, né? E foi um questionamento meu, que eu trabalho isso na terapia, por exemplo, o corpo. Minha mãe está aí na live e não deixa mentir. Eu tinha um problema seríssimo sobre o meu corpo ser triangular. Sim. E aí, na terapia, eu fui trabalhando isso. O corpo triangular me incomodava,
muito. E aí eu vou falar para muitos que está aqui, que está em processo de emagrecimento ou de aceitação do seu corpo. O Sim, corpo triangular, o meu biotipo, me incomodava, né? E sim. aí eu fui Uhum. trabalhando isso na terapia, e a minha terapeuta sempre falava, olha, o que você tem, o que você gosta no seu corpo, o que você admira em você, né? E aí eu fui percebendo que eu tinha coisas que eu me amava tanto, sabe? Gostava dos meus Aham. olhos, amava e amo meu cabelo. E aí o corpo, Maravilhoso. pois é, e aí eu sempre gostei do meu sorriso, e aí o corpo triangular que me incomodava ali na minha adolescência, né, o meu biotipo que me incomodava tanto, e eu fui trabalhando isso na terapia, que não tem peso mais na minha vida, É né? super interessante isso, né? Sim, a partir do momento de ver as potencialidades, aquilo que eu gosto. E aí vamos trazer para a autoimagem. Você olhou para o espelho, ou as pessoas que são seu espelho, né? E aí a gente sabe que tem as críticas construtivas e tem as críticas destrutivas. Você, para construir sua autoconfiança, você se agarre nos positivos, aquilo que você se admira, Sim. né? E E aí é o fortalecer a que sua identidade também, a né, sua André? Quem você identidade, sim. verdadeiramente é. Porque essa questão da imagem, você falou aí do seu corpo, algo que te trouxe problema na adolescência, como eu Uhum, tive muito problema na adolescência por conta da boca. Porque se a gente não tem uma autoimagem fortalecida, a gente se deixa levar pelos padrões, né? Você vê que hoje as sim, pessoas estão pagando para poder ter a boca grande. E como eu sofri, gente, com isso na com adolescência, não é? piadas, né? Com brincadeiras. É, exatamente. Ou com seios pequenos, aí agora na moda tá os seios grandes. Antigamente, na época da minha mãe queria tirar os seios, que era muito grande, sabe? Então, a nossa identidade tem que estar muito fortalecida para a gente não se perder no que os outros consideram bonito, no que os outros Isso, consideram um padrão, né? Porque o padrão muda o tempo todo, gente. O tempo o todo. As tempo pessoas estão aí todo. fazendo mudando, tá todo mundo quase ficando. Nada contra, tá? Nada contra quem quer dar uma melhorada ali, melhorada aqui. Só acho Sim, que é importante a gente ter o equilíbrio, porque as pessoas já estão quase ficando todo mundo com o mesmo rosto, né? Com o a mesma mesmo boca, com o mesmo padrão. olho, do mesmo jeito, né? Então é E importante a aí gente você fortalecer primeiro. perde sua singularidade, né? Exatamente, a sua E aí, identidade. que aí a gente tem que ter maior cuidado com os padrões de beleza que é imposto nas revistas, né, nas novelas, nos Exatamente. editoriais de moda, né? Você pega um editorial de moda, você vê lá um padrão estético, né? Sim, Estamos avançando, né? Estamos buscando, né? Estamos trabalhando para que isso mude, mas ainda é muito assim forte na mídia, né? Os sim. Instagrams da vida, né? Agora estamos A vivendo muita comparação, né? a comparação, A gente está né? se comparando, como você falou, né? Você começou a observar os seus pontos fortes. Daí você viu que você tinha coisas incríveis. Quando você começou a Sim, olhar para você. Quando a gente começa a se comparar, isso pode afetar a nossa autoestima, né? Uma coisa verdade. também que eu acho legal para a gente melhorar a autoestima, aumentar o autoconhecimento, é se fazer perguntas, né? Às vezes, como você falou no início, pode ser doloroso a resposta, mas também é libertador, né? Se perguntar por que eu Totalmente. acho que eu, por que eu acho que eu não mereço ter uma vida bacana? Por que eu não mereço ter um relacionamento incrível? Por que eu não mereço ter o corpo que eu tô afim de ter? Não tô falando de padrão estético. Então, pesar o que Padrão. eu quero, pesar o que eu quero, me olhar no espelho e me sentir bem comigo mesmo, estar saudável, né? Porque um corpo forte, ele te ajuda a lidar com as suas emoções. Um corpo com Totalmente. excesso de gordura é um corpo que está inflamado. Você está comendo compulsivamente. Se você está comendo compulsivamente, você está buscando compensar algo. Então, tem questões emocionais envolvidas.
Então, se perguntar, por que eu não mereço ter o corpo o melhor que eu posso ser? Por que eu não mereço ser o melhor que eu posso ser? Porque a autoestima tem a ver com merecimento, né? E aí talvez a gente não encontre a resposta sozinho, como você falou no início, mas é importante buscar ajuda para ir nessas questões mais profundas, porque são elas que realmente nos libertam, né? Lá em papai e mamãe, como você falou, né? Lá na infância, na adolescência, né? Agora na fase adulta também, né? Quando entramos no mercado de trabalho, quando começamos a trabalhar, né? Acontece muitos processos de querer aprovação o tempo todo, de se sentir, muitas vezes, acontece muito hoje em dia com os jovens, né? Que muitas vezes é muito imediatista, quer tudo para ontem, para hoje, a frustração, o insucesso, né? Que acontece e está calcável que pode acontecer, né? Hoje ter um emprego maravilhoso, amanhã ser despedido, né? E a gente tem que trabalhar todos esses processos para que a gente tenha repertório para dar conta, né? E saber quem somos, das nossas potências, né? E aí, muitas vezes, sozinhos, não vamos dar conta. Temos que buscar ajuda, né? Tem um exercício que eu acho bem legal também, André, acredito que você use no consultório. Eu gosto muito do ato de escrever, né? Que a gente ativa o nosso cérebro. Uhum. É legal a gente escrever quais são as nossas qualidades, pensar mesmo quais são as nossas qualidades, e colocar também o que eu gostaria de ser, mas como se você já fosse, né? Se você quer ser mais produtiva, colocar eu sou produtiva, eu sou inteligente, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou gostosa, eu sou incrível, eu sou amorosa, eu sou generosa. Escrever essas coisas, isso faz uma diferença muito grande. Escrever e ler e sentir, assim, né? Não é que você, Paula, eu vou estar mentindo. Não, você não vai estar mentindo. Você vai estar avisando o seu cérebro onde você quer chegar, o caminho que você quer chegar. E a gente alcança um objetivo muito mais rápido quando eu atuo como se eu já fosse. A forma mais rápida de você alcançar um objetivo é você já ser hoje, já se sentir hoje o que você quer ser futuramente, né? Então, isso é muito legal. Uma outra coisa muito exercício, sem te cortar, é um exercício que eu uso, né, para trabalhar, né, as potencialidades. E eu lembro que uma certa fase, assim, de um processo terapêutico, a minha paciente, ela não conseguia, ela não se lembrava das qualidades dela, as potencialidades dela. Sim, e aí eu pedi para ela escrever, me contextualizar, escrever os momentos de felicidade, de conquista. Aí ela lembrou quando ela passou no vestibular, que foi uma conquista. Foi a primeira vez, assim, o primeiro passo que ela conseguiu falar de uma potencialidade, de uma conquista, porque ela só conseguia escrever as coisas ruins que ela tinha visão dela. O que puxava ela para baixo. Isso é bem comum. Isso é bem comum. Isso é um exercício legal para isso, quando a gente está com dificuldade de identificar as nossas qualidades, é a gente olhar para 3 pessoas que a gente admira muito, 3 pessoas que admira muito, que você conhece, ou que você admira por ver na TV, pela performance, e listar por que você admira aquela pessoa. 3 qualidades, e anotar lá. Aquelas qualidades que você anotou, você tem. Você só não conseguiu perceber ou desenvolver ainda. Porque a gente só consegue enxergar no outro o que tem em nós. Então, aquela pessoa é alguém que conseguiu trabalhar e desenvolver aquelas habilidades, mas que você tem também. É um exercício bem bacana quando a gente está travado, né? Mas não sei quais são as minhas qualidades. O reflexo do espelho, né? Isso o reflexo do espelho. O Exatamente reflexo do espelho. Ai, que bacana, minhas amigas. A gente fala muito pro negativo, né? Quando a gente fala assim,
Uhum. Ah, suas amigas? Aham, minhas colegas aqui de profissão, minhas amigas da época da faculdade, tudo aqui. Sejam Ah, bem-vindas. que legal, Sueli, sejam muito Afran, bem-vindas. Muito beijos, bem-vindas. queridas. Obrigada pela audiência. Pois é, Paula, A gente mas fala esse exercício é show. muito de projeção negativa, né? Ah, se você está vendo Aham, uma qualidade negativa no outro, é porque tem em você, o espelho, né? A gente fala isso, né? E isso, muitas vezes espelho, é mesmo. Mas só que isso também vale para o positivo. Se pro você enxerga uma positivo, qualidade, você também tem. Minha amiga, nós verdade. estamos chegando no final da nossa live, senão eu não consigo deixar Nossa, salva. Temos só 7 minutinhos, passou rápido. A gente muito sabia que ia ser rápido. assim, né? Tão gostoso o bate-papo que passou tão rápido, gente. Boa, né? Se deixar, a gente fica até amanhã. Até amanhã falando sobre. Tem alguma Que bacana. consideração que você queria fazer, final? Ou já concluiu? Fica à Então, eu vontade. queria deixar assim as dicas que a gente sempre dá, né? Ótimo, ótimo. Para a gente trabalhar a autoestima, nossa autoaceitação, né? A nossa autoconfiança. Primeiro, não se compare. Não se compare, nunca se compare. Você é singular, né? Você tem todo um repertório diferente do outro. Então, não se compare. Aprenda a conversar com seus sentimentos, né? Por que que eu estou sentindo isso? O que que esse sentimento está me falando? Né? Conversa com seus sentimentos. Por que estou com raiva? Né? Por que que estou tão ansiosa? Conversar com seus sentimentos. A outra dica é acredite no seu potencial. Todos nós temos potencialidade, né? Todo mundo tem algo de bom que faz algo que ninguém faz igual, né? A gente tem que aprender a reconhecer nossas potencialidades, né? Faça por você, sempre por você, não pela aprovação do outro. Ah, eu vou fazer porque fulano vai me achar linda, ou vou fazer porque a sociedade vai me olhar diferente. Faça por você. E a última é procure ajuda quando se sentir assim, que não está dando conta sozinho, né? Não tá dando conta sozinho, né? E aí temos, né, muitos profissionais, assim como você, temos nós psicólogos também, que trabalham, né, o autoconhecimento, né, a inteligência emocional, para que você se fortaleça, para que você saiba a lidar, né, com todos os processos que vamos vivenciando, né? Então, Verdade. essas dicas que eu quero passar aí para quem está nos processos, e todos nós estamos em processos de transformação. Gratidão, amiga, por você ter vindo. Eu adorei o papo com você. Nós Também somos amei. amigas, né, na vida aqui Na fora, mas é vida, muito, muito legal podermos trocar essa ideia para desmistificar algumas coisas também, né? Em relação ao sim, terapeuta, ao coach, ao psicólogo, que quando a gente trabalha em conjunto, né, ninguém invade a área de ninguém, mas a gente claro, pode trabalhar em conjunto em prol do paciente, né? em Quanto prol do bem mais. do outro, né? Isso aí, amiga. Então, Eu também gratidão. O tenho esse negócio é olhar, unir forças. O negócio é unir forças para ajudar verdade. cada vez mais as pessoas. Muito, muito obrigada, tá, minha amiga amada do coração? Eu, Foi um prazer. eu que agradeço, estou muito feliz de nos reencontrarmos aqui nesse processo, né? Espero outros momentos a gente bater papo e Sem dúvida. conversarmos, né? Muito Sem obrigada dúvida. mesmo, gratidão minha, tá? É uma honra estar com você aqui nesse momento. E hoje é dia do psicólogo, então assim, foi um presente para mim. Ai, que lindo! Hoje é o dia do psicólogo, então Presente para nós também ter você aqui com a presente. gente, tá? Foi um presente mesmo, de coração. Muito obrigada. E um Obrigada a você. beijo Fica aí com para todo Deus. mundo que Beijo, nos pessoal. acompanhou. Gratidão. Gratidão pela presença. Fiquem com Deus. Ótima Obrigada, noite.
pela audiência aí, todo mundo.